Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu nunca fui um marido exemplar. Começo dizendo isso para deixar muito claro, porque hipócrita eu também não sou. Nunca fui. Quer dizer, em certos itens, digamos assim, eu até que era um bom marido, mas no quesito fidelidade, sabe, eu seria muito mentiroso se dissesse que era nota 10. Não era. Para deixar bem claro, já tinha traído minha mulher uma porção de vezes. O pior é que eu gostava da Diana. Era a mãe da minha filha, a gente se dava bem. Mesmo assim, vez ou outra, eu acabava vacilando, né? Nem eu mesma sabia por que fazia isso. Porque, convenhamos, não tinha do que reclamar. Então, é uma coisa mais de instinto mesmo. Já meu irmão era muito diferente, sempre foi muito diferente de mim. Sabe? Também era casado, só que, pelo menos até onde eu sabia, nunca tinha cometido deslize nenhum em relação à esposa. Nesse quesito aí de fidelidade. Aliás, ele não gostava nem de falar do assunto. Às vezes eu brincava com ele. Olha que o dia que você resolver dar uma saidinha por fora, Vitor, você nunca mais vai querer ficar no meio feijãozinho com arroz na tua casa lá, viu? Feijão com arroz, rapaz. Tenha respeito, viu? Eu tenho esposa. Não preciso ficar procurando mulher na rua. Aliás, você se põe aí de malandro, despertinho. Olha que qualquer hora tua mulher te pega no pulo. Aí eu quero ver você ficar dizendo essas bobagens. Eu quero ver. Ele não gostava nem de falar do assunto. Vivia me avisando. Sabe, que eu me cuidasse, porque o mano sempre foi assim, um cara, sabe, família, mais caseiro, do tipo que, inclusive, frequentava a igreja, bem diferente de mim. Ele sabia que eu aprontava, tanto que vivia me dando conselhos, sabe, mas, enfim, pelo menos nunca contou nada para minha mulher. Aliás, ele não seria louco de fazer isso, né? É claro que eu tinha medo da Diana ficar sabendo de alguma coisa. Mas a gente sempre acha que vai dar um jeito na hora, né? Caso um dia venha a acontecer. E ela me deixava tão solto. Não era de me cobrar, me dava liberdade, de modo que eu aproveitava. Se bem que quem me escuta falando assim, pode até pensar que eu era um libertino. Mas apesar de dar uma escapada ali, outra acolá, não era assim uma coisa constante. Eu sempre fui, pelo menos isso, um bom marido em casa, um bom pai, pelo menos nesse quesito aí de segurança, de carinho em casa, nunca deixei atrasar uma conta. Minha filha, por exemplo, sempre teve do bom e do melhor. Sempre procurei atender tudo que ela pedia. Por isso, não era o marido perfeito, mas também não era de jogar fora. Aliás, se serve de atenuante, no meu caso, sabe? Eu, em casa, pelo menos, era o melhor marido e pai do mundo. De qualquer maneira, aconteceu que eu resolvi um dia instalar um aplicativo de paquera no meu celular. Era um desses aplicativos que estavam na moda. Tinha um monte de gente usando. Na verdade, nem fui eu que tomei a iniciativa, viu? Foi a influência de um amigo lá do meu serviço que veio comentar desse aplicativo, dizendo que ele já tinha conseguido um monte de mulher, tá? Ele ficava se gabando. Cara, desde que eu instalei esse aplicativo aqui no meu telefone, que tá chovendo mulher no meu caminho. Por que você não instala também? Já foi o tempo da gente ficar correndo atrás de mulher, viu? Em bailão, lanchonete. Agora são elas que vêm atrás da gente. Ele jogou a isca e eu, naturalmente, acabei mordendo. Na verdade, eu já tinha ouvido falar desse tal aplicativo, até porque estava na moda, né? Só que nunca botei muita fé, né? Mas como ele estava falando que funcionava, resolvi conferir.
Instalei e já naquele mesmo dia, já troquei mensagem com 2 mulheres. Só que detalhe, não me cadastrei com meu nome verdadeiro, dei lá um apelido qualquer e também não coloquei minha foto. Até porque não queria que nenhum conhecido me reconhecesse, né? E fosse me dedurar para minha mulher. Em vez de colocar as fotos, salvei algumas imagens ali da internet e postei no perfil. Conversei com algumas mulheres e até cheguei a marcar um encontro. Sabe, tinha mulher que valia a pena. E à medida que eu fui, marcando encontro, algumas dava para ver que falavam a verdade. Eram bem parecidas, pelo menos parecidas com a foto do perfil. Outras, era pura enganação. E aí eu já dava um jeito de tirar o corpo fora. Olha, meu amigo não tinha exagerado, viu? Dava para conhecer muita mulher. E mulher interessante, naquele aplicativo, se a gente quisesse. E o bom de tudo é que você podia limitar o raio de distância em que as mulheres estavam de você. Um dia fiz isso ali do bairro onde eu morava, para ver se tinha alguma mulher bonita ali, alguma conhecida. E entre elas, uma me chamou a atenção. Seu nome, Luana. Claro que não era seu nome verdadeiro. Assim como eu, as outras pessoas também davam nome falso. Naturalmente que a pessoa gostava de ser discreta. Ela também não queria ser identificada, né? Como praticamente 100% das pessoas. Mas era uma foto assim bem sensual. Não dava para ver o rosto, só a silhueta. E se o corpo que ela mostrava fosse realmente dela, olha, valia a pena, viu? Aquilo naturalmente me atiçou a curiosidade. E eu comecei a mandar mensagem para ela. Já tinha acontecido de eu gostar de alguma mulher, mandar mensagem, mas a mulher não dá bola. Aliás, grande parte das mais bonitas agem dessa forma, né? Elas ignoram a gente. De qualquer maneira, aconteceu exatamente assim com a Luana também. Ela não respondeu as minhas mensagens, assim, num primeiro momento. E eu, naturalmente, fiquei na bronca, né? Até porque o perfil tinha me chamado a atenção. Só que quando eu pensei que ela fosse me ignorar para a eternidade, de repente, não é que ela mandou uma mensagem? Pelas tantas, eu perguntei se a foto do perfil era mesmo dela. Ela falou que sim. Aí eu quis saber se não tinha como mandar uma imagem do rosto dela por inteiro. Mas ela retrucou. Se não vale, nem foto tem no teu perfil, e você quer foto do meu rosto, do meu corpo, tudo? Respondi que se ela mandasse fotos dela, depois eu também mandaria algumas de mim. Mas ela ficou me enrolando. E isso, de certo modo, foi me atiçando. Foi me deixando mais curioso. Perguntei se ela era casada, mas nesse momento ela também despistou. Não disse que sim e não disse que não. Só falou que não gostava de falar da vida particular. Só que eu não sou bobo, né? Pra estar se escondendo daquele jeito, com toda certeza devia ser comprometida. Só que pra mim, esse era só um detalhe. Não fazia diferença se era solteira, se era casada. Eu só queria uma coisa: marcar um encontro com ela, conhecer pessoalmente. E aí, saciar o desejo, né? Esse era meu único interesse. O resto não me interessava. Tentei marcar um encontro entre nós, mas olha, usei todas as estratégias que eu sabia. E mais do que isso, fiz de tudo. Mas ela ficou me cozinhando o tempo todo. E antes de finalmente concordar, mandou aquelas palavras: olha, eu até topo sair com você. Só que antes, me manda uma foto tua. Não gosto de conhecer os caras com quem eu troco mensagem, assim, na hora, só saber a cara dele. Você entende?
naquelas alturas. Eu já tinha dado um nome para ela. Só que, claro, não era o verdadeiro, né? Inventei um. Em vez de Adalto, falei que me chamava André. E depois que ela começou a pedir foto minha, e se eu não mandasse, disse que não aceitaria se encontrar comigo, o que eu fiz? Procurei umas fotos na internet de um cara assim, bonitão, boa pinta, e mandei para ela. Ela deve ter gostado do que viu, porque não demorou para responder. Nossa, André, se esse for você de verdade, meu Deus, hein? Mas e aí? Para quando que a gente vai marcar? Perguntei se ela não ia mandar fotos dela também, do rosto, do corpo. Mas ela respondeu naquela base: prefiro te fazer uma surpresa. Quando a gente se encontrar, você vai ver como eu sou. E quer saber? Você não vai se decepcionar. Olha, eu me senti naquele momento meio enganado. Porque ela tinha prometido que ia mandar foto se eu mandasse também. Se bem, né? Que engano por engano, eu também não tinha mandado foto minha, né? E nem dado meu nome. De maneira que resolvi arriscar. Eu preferia saber exatamente como que ela era antes, né? Mas que remédio. Acabamos combinando um dia, só que ela marcou um lugar assim meio longe. Falou que era para não correr risco, não queria nem o conhecido por perto. Na verdade, eu também preferia daquele modo. Como eu não a conhecia, não sabia nem que aparência ela tinha, ela falou que estaria usando uma blusinha amarela e calça jeans. Olha, eu não acreditei, viu? Fazia tanto tempo que eu andava conversando com essa mulher. E ela só me enrolando, meses a fio. Quando cheguei ao barzinho em que combinamos, antes mesmo de entrar, eu dei uma espiada, assim, disfarçadamente, para ver se tinha alguma mulher lá dentro usando uma blusinha amarela. E não é que tinha. Rapaz, eu comecei a tremer de tanta emoção. É um tipo de coisa que a gente faz e que, quanto mais demora, sabe, mais curiosidade te desperta. Aí você vai imaginando coisas. Você beijando a mulher, você fazendo coisas com ela, que quando dá no jeito de você conhecer pessoalmente, sabe, você acaba ficando assim meio doidão. Foi o que aconteceu comigo. Quando vi aquela mulher com aquela blusinha amarela, o coração bombou. Parecia até que ia saltar pela boca. Será que é ela? Sim, porque podia ser coincidência também, né? Ter duas pessoas vestidas do mesmo jeito. Quando cheguei, antes de entrar, eu tinha dado uma espiada, assim, né? Lá dentro, para ver se tinha alguém usando uma blusa amarela, do jeito que ela falou que ia estar. E tinha. Ela já tinha chegado. Sim, porque só podia ser ela. Tá, podia ser coincidência, ter outra mulher vestida exatamente igual, mas vamos convir, né? Vamos convir. Seria muita coincidência. Só que de repente, quando eu estava colocando o primeiro pé para dentro do bar, a tal mulher deu assim uma viradinha para trás, como se estivesse realmente esperando alguém e estivesse aflita pela chegada dessa pessoa. Olha, eu não gosto nem de lembrar daquele momento. Ela olhou, virou o pescoço assim na direção da entrada. Eu não sei como não me deu um ataque. Eu quase caí de costas, porque tive a impressão de que conhecia aquela mulher. E não era impressão, não. Era ela mesma. Era ela. A última pessoa que eu imaginei que fosse encontrar naquele lugar.
pelo absurdo da situação. Para minha desgraça e meu castigo, era minha esposa que estava ali. Eu a reconheceria numa multidão. E aquele bar estava relativamente vazio, porque era cedo ainda. Eu senti aquele gelo. Comecei a tremer. Ela não tinha me visto, porque eu tratei de sair ali da porta bem rápido. Eu fiquei ali me perguntando, o que pode estar acontecendo, meu Deus? Será que ela descobriu que eu estou mantendo... Não. Claro que não é isso. Mas se não é isso, o que está vendo? O que minha mulher está fazendo nesse bar? E pior, usando a mesma roupa que a tal da Luana, a mulher com quem eu vinha conversando há algum tempo, e com quem eu tinha marcado encontro, falou que estaria usando. Meu Deus. Só tinha duas hipóteses. Ou ela sabia que eu tinha marcado encontro com outra, ou então... Será que ele tinha armado aquele encontro só para me dar um flagra? Armadilha. Foi a primeira coisa que me ocorreu. De repente, ela se fez passar pela tal de Luana só para quebrar minha crista, né? Me pegar no pulo. Mas como é que ela descobriu que eu... Não. De repente não era isso. E de repente me ocorreu outra coisa. E qualquer idiota teria pensado nisso também. Que ela também estivesse usando aquele aplicativo para conhecer outros homens. Dar suas puladinhas de cerca. Só que... Não pode, minha mulher não é disso. Pelo contrário, ela sempre foi um... Ou será que é? Porque às vezes a gente pensa que conhece a pessoa, mas quando vai ver, se dá conta que não conhece nada. Fiquei ali parado. Ela não tinha me visto. Eu sem saber o que fazer. Até que tive a ideia de ligar para Diana. Liguei, fiquei de olho na tal mulher de amarelo lá dentro do bar e dali a pouco ela pegou o celular na mão, deu uma olhada, só que não atendeu. Deixou tocar. Ou seja, se havia algum engano, se havia a menor chance de eu ter me confundido, ela caiu por terra. Era mesmo a minha mulher. Só que ela não me atendeu. Porém, mandou mensagem, perguntando o que eu queria. Falou que não dava para atender, porque estava no centro, resolvendo umas coisas, e que ia demorar um pouco para voltar para casa. Olha, eu sinceramente, não sei como não entrei naquele bar e esganei essa mulher. Tive de fazer muita força para não perder o controle. Porque eu queria que ela me explicasse o que é que ele estava fazendo ali naquele bar. Se por acaso tinha marcado encontro com algum homem. E tinha. E realmente tinha. Só que esse homem era eu. Ela não sabia, mas era. Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei ali me perguntando em pensamento, como que... Não tem como... Será que se eu falar... Não, mas também não dá. Se eu for lá e cobrar alguma coisa dela, não posso. Porque eu estou fazendo o mesmo. Minha ficha custou a cair. Meio que entrei em parafuso. E é claro que no final, depois de pensar muito, acabei não entrando naquele bar. Em vez disso, mandei mensagem para Luana, através daquele maldito aplicativo. Falei que tinha pintado um imprevisto no serviço, que não ia poder ir, e que era melhor a gente marcar para um outro dia. Ela deve ter ficado fula da vida, né? Porque nem resposta mandou.
Olha, nem lembro como cheguei em casa aquele dia. De tão zonzo que estava. De tão atarantado. Será, meu Deus, que a minha mulher aprontava pelas minhas costas e eu não sabia? Se bem que eu fiz aquela pergunta. Mas eu mesmo respondi. É claro que ela me traía. E fazia isso através daquele mesmo aplicativo que eu também usava. Acabei chegando antes em casa. Fiquei ali amuado, pensando no que faria. Uma vontade tremenda de pegar essa mulher pelo pescoço e torcer. Só que ao mesmo tempo, de que jeito, meu Deus? Ela chegou usando aquela blusinha amarela e aquela calça jeans. Aquela mesma que eu já conhecia. Que ela estava usando lá naquele bar. E eu não sei como não voei no pescoço dessa mulher. Tava com uma cara bem esquisita. Com toda certeza, por ter levado o bolo lá do cara com quem ela tinha marcado. Na verdade, mal ela imaginava que tinha levado o bolo de mim, porque o tal cara era eu. Embora ela não soubesse. Achava que era o cara bonitão lá da foto que eu achei na internet, né? Não sei como não coloquei todas as cartas na mesa. Não a confrontei. Não tomei uma atitude de homem. Quer dizer, não sei. Claro que eu sei, né? Não tinha como. A menos que eu quisesse explodir tudo. Mas só para tirar cisma. Acabei marcando um outro encontro com ela. Quer dizer, com a Luana, né? Inclusive no mesmo lugar. E nesse encontro, ela me falou que estaria usando uma blusinha rosa e uma saia azul. E falou que se eu não comparecesse dessa vez, nunca mais mandasse mensagem para ela. Eu jurei que compareceria. E realmente compareci. Adivinha? Lá estava ela. Minha esposa, entre aspas, sentada naquela mesa do bar, usando a blusinha rosa e a saia azul. Esperando pelo maldito com quem tinha marcado se encontrar. Tudo bem que o maldito era eu. Só que ela não sabia. Olha, eu podia ser um vagabundo da pior qualidade. Mas ela também não ficava atrás. Apesar de não ter moral para falar nada, fiquei revoltado. Fiquei mesmo. Minha intenção era dar meia volta e me acertar com ela em casa. Mas num ímpeto de furor, entrei naquele bar e parei bem diante da mesa em que ela estava sentada. Ela, naturalmente, levou um susto e se levantou. Ficou pálida, arregalou os olhos e juro, eu pensei até que ela fosse cair dura ali mesmo, principalmente quando eu perguntei: o que você está fazendo aqui, Diana? Ela teve a cara de pau de inventar uma mentira. Eu? Nada, É que eu marquei de encontrar uma amiga. Amiga? Olha aqui bem na minha cara. Você anda marcando com uma amiga num bar? E vestidinha aí com essa saia, parece uma adolescente? Hein? Levanta. Vai embora. Ela viu que eu estava nervoso. Até porque eu tremia. Aliás, ela também tremia. Só que por motivos diferentes, é claro, né? Porque eu tremia de raiva. Por ainda não estar acreditando. Ela tremia de medo. Tanto que nem esperou eu falar de novo. Pegou a bolsa, levantou e fomos tomando o rumo da porta.
Enquanto caminhávamos até o estacionamento, eu perguntei: desde quando que você frequenta bar, hein, Diana? Fala a verdade. Quem que você ia encontrar nesse bar? Ela continuou insistindo na mentira. Diz que estava esperando uma amiga. Meu Deus, eu senti vontade de pegar essa mulher pelo braço e voltar lá no bar de novo, fazê-la sentar na cadeira para esperar a amiga. Sabe? Pensa na minha decepção. Tá certo. Eu sei muito bem que não tinha moral para falar uma coisa daquelas, nem para colocar o dedo na cara dela, porque nesse quesito eu mesmo falei lá no começo da carta. Nunca fui santo. Mas, sei lá, puxa vida, eu não esperava isso dela. Mãe da minha filha. Olha, eu preferia 1000 vezes que ela tivesse descoberto as minhas safadezas, que descobrisse que eu tinha instalado aquele aplicativo, do que descobrir que ela também fazia a mesma coisa que eu. E quando a vi de blusinha amarela naquele primeiro dia, até cheguei a pensar: ela descobriu que eu tinha marcado encontro com outra mulher. Aí tramou tudo isso para me pegar com a boca na botija. Foi isso. Só que infelizmente não era nada disso. Ela também andava aprontando. Também estava indo atrás de diversão. E com a ajuda do mesmo aplicativo que eu usava. Seria de morrer de rir, se não fosse de morrer de chorar. De todo modo, eu sei que foi um castigo para mim, que eu merecia. Sabe, as pessoas deviam... Eu sei disso, não estou dizendo isso para debochar, não. Deviam respeitar a outra pessoa que está ali do lado. Eu sei disso, eu sei que é o certo. Agora, eu não fazia desse jeito. Me parece que o castigo veio a cavalo. Se bem que também tem o seguinte, né? Digamos que eu a respeitasse. Do que adiantar? Se ela também não estava me respeitando? Olha, tem horas que eu não acredito. Eu pensava que de repente... Aliás, eu pensava tanta coisa. Na verdade, sempre pensei que eu era um cara bem esperto, mas... Quer saber? Hoje eu acho que eu sou meio bobalhão até. Hoje eu acho que eu sou um tonto, isso sim. Porque, sabe, você... De repente nem imagina que determinada coisa está acontecendo. Vai ver e não é nada daquilo que você pensava. Olha, ainda bem que eu não a vi atarracada com nenhum outro homem. Porque seria pior. Acho que eu seria capaz até de dar um tiro nela e nele se eu tivesse um revólver. Mas sabe o que eu fiz? Depois de pensar muito, em vez de confrontá-la, mandei uma mensagem para ela, como se fosse o tal do André, dizendo que sabia quem ela era. E ainda ameacei. Quer saber de uma coisa? Eu vou contar tudo pro teu marido. Se você não parar de trair o coitado. E o fato é que desde aquele maldito dia, parei com as minhas puladas de cerca, sabe, de trair minha mulher, mas também comecei a ficar de olho nela. Porque se eu souber que ela anda aprontando de novo, aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Botei na cabeça que o que passou, passou. Sabe, de vez em quando eu começo a pensar, parece até que eu vou ficar louco, mas daí, sabe, eu tento me segurar, porque melhor pensar no que vai acontecer daqui pra diante. E Deus queira que ela ande na linha, viu? Porque do contrário, eu não quero nem pensar. Acho que eu não respondo por mim se eu descobrir que ela anda pisando na bola de novo. Sabe com o que eu me consolo? Ela custou para se encontrar pessoalmente comigo. De repente, ela não tenha se encontrado com homem nenhum. Quem sabe eu tenha sido o primeiro com quem ela teve coragem, até porque demorou.
Ou será que eu tô bancando o bobalhão de novo? Acreditando numa historinha pra boi dormir? E ela, na verdade, sabe, já tiver me enganado com 1, 2, 3, 5, sei lá. Nessas alturas eu tento pensar noutra coisa. Tirar essa história da cabeça, porque tem horas, meu Deus, que eu acho que vou enlouquecer.